Você já ouviu falar no CAC? O CAC, o Campo da Armadura do Cristão, é um retiro espiritual com atividades físicas, baseado em Efésios capítulo 6. O participante vai realizar oficinas para desenvolver as peças deste importante instrumento para a batalha espiritual, que são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias de prontidão, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O CAC é uma resposta ao Catecismo de São Pio X, que ensina: o crisma é o sacramento que nos concede o Espírito Santo. Imprime em nossa alma a marca de um soldado de Cristo e faz de nós perfeitos cristãos. Como soldados de Cristo, somos convocados para a batalha espiritual contra principados e potestades do maligno. O CAC, ou Campo da Armadura do Cristão, é um retiro espiritual com atividades físicas, ou seja, ele é um retiro bem diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, porque normalmente o retiro espiritual ele só exige o intelecto da pessoa, ou seja, geralmente ela fica parada, sentada, ela fica em algum lugar, escuta, lê, ouve, medita. Mas no CAC, o Evangelho é abordado de uma forma diferente. Esse retiro ele é inspirado em Efésios 6, também conhecido como a armadura do cristão. E essa é a armadura que Deus dá para nós, para nos protegermos contra as ciladas do demônio. Então, lendo o capítulo, você vai ver que a armadura é composta por o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da prontidão, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E as atividades e provas que terão no CAC, elas são baseadas nessa passagem de Efésios. Ou seja, cada prova ela é inspirada em uma parte da armadura. Então, diferente de retiros que você vai lá, ouve o pregador falar e parece que é sempre mais ou menos esse o ritmo, no CAC você tem várias e várias atividades para fazer, como você conseguiu ver no início desse vídeo. Então você tem a oportunidade de viver o Evangelho de uma forma mais prática. Eu diria, por exemplo, que esse retiro nos ensina muito pela provação e privação, porque nós cremos, pela providência divina, Deus está sempre cuidando de nós, está sempre querendo falar conosco. Então, em cada acontecimento desse retiro, Deus fala conosco de uma forma, seja numa caminhada, seja numa atividade, seja no sol, na chuva, no vento, na noite, no dia. Em cada momento Deus fala conosco. E durante as provas do CAC, você será provado na sua fé, na sua prontidão, na sua vida em comunidade, na vivência da sua fé. E cada retiro do CAC que acontece é único. Histórias únicas, acontecimentos únicos, vivências únicas. Por exemplo, eu participei do primeiro CAC, por enquanto só tiveram 2 e o próximo será em novembro. Já junta dinheiro, hein? Mesmo que as provas sejam as mesmas do pessoal que fez o segundo CAC, a vivência foi bem diferente. Por exemplo, um obstáculo que o pessoal do segundo CAC teve, que eu não tive tanto no primeiro, é a questão do frio, do clima. E antes de continuar, eu queria responder algumas perguntas que o pessoal pode ficar com dúvidas sobre o retiro. A primeira é, o retiro é machista? Porque as pessoas podem pensar nisso quando falam que um retiro é para homens. E eu venho dizer aqui que não. O retiro não é machista, mesmo que ele não permita mulheres. E, gente, a razão é muito simples. Quando a gente fala que o retiro é só para homens, não significa que as mulheres não conseguem. Significa simplesmente que o retiro foi feito para homens. É porque hoje em dia as pessoas têm um tanto de dificuldade em entender algo que é só para homens ou algo só para mulheres. Nesse mundo de politicamente correto é errado falar isso. Mas o CAC ele vem para tentar buscar a virilidade que o homem tem que ter, a atitude, a hombridade. Isso tudo nós vivenciamos durante o retiro. Então, mulheres, não fiquem irritadas. Outra pergunta. Eu sou sedentário. Eu posso fazer o retiro? Sim, você pode. O exemplo que dá para fazer o retiro sou eu mesmo. Quando eu fiz o retiro, eu era extremamente sedentário. Tinha muito tempo que eu não fazia uma atividade física. E lá no retiro você faz caminhadas, tem os exercícios, as provas. Mas uma pessoa, mesmo quando sedentária, ela consegue sim fazer essas provas. Eu até voltei um pouco mais com resistência física, Então não seja por isso. E se você quer fazer o CAC, mas fica um pouco receoso por causa disso, começa a fazer uma caminhada algumas semanas antes para você já ir acostumando seu corpo a atividades. Mas fica tranquilo que não tem problema. E caso você tenha alguma prova que você não consiga fazer, é só falar que você não consegue fazer. É claro, o pessoal vai tentar te motivar, vai falar para você fazer, vai, você consegue, continua. Mas se você vê que você chegou no seu limite, você fala, não consigo mais, cheguei no limite, não aguento. Eles vão entender, ninguém vai te forçar a fazer prova nenhuma.
Outra pergunta: eu sou diabético ou tenho alguma doença cardiovascular ou algum outro tipo de doença, isso me impede de fazer o retiro? Olha, não impede que você faça o retiro, mas teremos que ter cuidados a mais. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem que ter uma alimentação especial, você leva o seu próprio alimento, porque lá no retiro nós recebemos o alimento que nós vamos consumir por todos os dias de retiro, né? A gente chama isso de ração, sacolando com tudo que a gente vai comer durante o retiro. Aí você fala: não, eu tenho tal doença, eu tenho que ter uma alimentação diferente, né, especial para a minha saúde. E tá tudo bem, isso a gente entende. Mas se você não tiver problema de saúde, não leva comida, porque é proibido. Ou, por exemplo, você tem um problema de coração, mas não pode fazer grandes exercícios com grande esforço, correr, esse tipo de coisa. Avisa que tá tudo bem, mas não deixe de fazer o retiro. E se você acha que você é muito jovem para fazer, não se preocupa com isso também, você também consegue fazer. Eu fiz com 19 anos, até pouco tempo atrás era o cara mais novo a ter feito o retiro e não encontrei um problema para falar que a juventude não deixa participar. Você só tem que ter força de vontade e rezar, porque Deus vai te auxiliar a fazer o retiro. E cá entre nós, se eu pudesse resumir o retiro em uma palavra, essa palavra seria superação, porque o tempo todo no retiro você está se superando. No retiro você consegue ver quem é você, o nada que nós podemos fazer, mas ao mesmo tempo o quanto nós podemos fazer com a ajuda de Deus, o quanto Ele nos capacita. E a cada prova você se supera. Por exemplo, uma pessoa que foi no meu retiro, que eu vou chamar de 07, era uma pessoa que tinha muito medo de altura. E vocês devem ter visto no vídeo que tem uma tirolesa. Então ele acabou ficando mais por último para fazer, ele foi deixando os outros irem na frente. Mas quando chegou a vez dele, ele parou uns 2, 3 degraus antes de chegar na tirolesa, né? Antes de chegar no topo. E mesmo com o pessoal tentando ajudar ele, forçar, dar motivação, vai, você consegue, ele não conseguiu. Ele acabou descendo, não foi para a tirolesa. E como ele era uma pessoa que tinha medo de altura, ele já tinha falado, a gente acabou entendendo, né? Tem medo de altura, o que a gente vai fazer, né? Acontece. Mas em outro momento, quando chegou a parte da prova que tem que fazer uma escalada, a gente já estava assim, ele tem medo de altura, né? Então tudo bem se ele não fizer. Mas nesse momento ele superou as nossas expectativas. Porque ele viu todo mundo subindo, ele ficou receoso. Nossa, por que só eu que não consigo subir? Ainda mais porque ele tinha visto outros irmãos que tinham medo de altura e que foram. Um deles até gritou a beça, mas desceu. Depois disso ele decidiu subir no paredão. E não é que ele conseguiu? E depois ele contou pra gente que uma coisa que ajudou foi a vida em comunidade. Porque ele viu o cuidado que a gente estava tendo, que um estava ajudando o outro, a segurança, a questão que nós estávamos cuidando da segurança, então nada de errado podia acontecer. Então é um retiro de superação, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Você se supera, você cresce, você se torna homem, ou mais homem se você já for um homem estovir. E gente, não deixe de fazer esse retiro. É uma bênção e é uma oportunidade única. Tem uns 2, 3 meses que eu fiz o retiro e tô com saudade e quero voltar e vou fazer. Então, gente, não perca essa oportunidade, faça sua inscrição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Facebook da comunidade Família Santa, para você fazer umas perguntas lá, ter mais detalhes que eu não contei aqui no vídeo. E se vocês quiserem, eu faço até outros vídeos explicando mais sobre o CAC. E eu vou ficando por aqui, é nóis que vou pro céu. Bambu! Só quem fez o CAC vai entender essa, hein?